A fundação do outono romano de 1372 não era apenas de pedra e argamassa, mas de uma história espiritual tão densa que parecia curvar o próprio ar. Foi neste palco de antigos mártires e imperadores caídos que os véus súbites que separam a realidade contingente da realidade absoluta se rasgaram para Santa Brígida de Vadstena, não num rompante dramático, mas com a solenidade silenciosa e avassaladora de uma verdade eterna que insiste em ser conhecida. A fundadora da Ordem do Santíssimo Salvador, uma mulher cuja alma era um crisol de experiências místicas e rigor ascético, foi arrebatada para além dos domínios da visão imaginativa e catapultada para o que os teólogos chamariam de lugar do juízo particular. Não um espaço físico, mas um estado de consciência pura onde as almas são desnudadas perante a luz que é sua própria origem e seu possível juízo. O que se desenrolou diante dos seus olhos interiores foi muito mais do que a cena de um apóstolo caído. Foi uma anatomia da liberdade humana no seu momento de mais profunda e trágica consequência. Um estudo de caso eterno que expõe as entranhas da dinâmica entre a vontade divina, que é amor-oferta, e a vontade humana, que é liberdade-resposta. A alma que ela viu, suspensa no abismo que não era um vazio de Deus, mas um vazio para Deus, personificava a agonia última. Diante de uma misericórdia tão oceânica, tão persistente e tão humilde que se rebaixava ao nível mais ínfimo da sua condição, ela já não possuía a capacidade orgânica, a forma interna para a aceitar. A sua natureza, após uma vida de opções contrárias, tinha se curvado de tal maneira que já só podia repelir o bem que outrora ambicionara de forma distorcida. Esta foi a visão que queimou a consciência de Brígida com um ferro em brasa, uma imagem que a perseguiria nos claustros silenciosos de Vadstena e nos palácios barulhentos de Roma, um segredo terrível que ela era obrigada a partilhar para salvar os que, na sua leviandade, brincam com fogo eterno. Era uma penumbra espiritual, um crepúsculo perpétuo da alma, onde a esperança não apenas morrera, mas onde a sua própria memória fora apagada. Um silêncio cósmico e opressivo reinava, um silêncio que não era paz, mas a ausência da vibração divina que sustenta todas as coisas. A música universalis cessa. Universalis. Neste vácuo, Brígida testemunhou o momento exato do desprendimento da alma de Judas Iscariotes do seu corpo. Um evento que transcendeu o tempo histórico para se revelar como um princípio metafísico eterno, um arquétipo do juízo que se aplica a toda a criatura racional. Não havia demônios com garfos, nem caldeirões fumegantes, nem as representações quase folclóricas do inferno que povoavam os exemplos dos pregadores medievais. A ausência deste teatro era, em si mesma, aterradora. Em vez disso, ela contemplou a realidade nua e crua da consciência plenamente lúcida, uma lucidez que é o primeiro e mais doloroso efeito da misericórdia, pois a misericórdia é, antes de mais, verdade. Esta alma estava agora destituída de todos os andaimes que sustentam a autoilusão. As desculpas, as justificativas sociológicas, as racionalizações psicológicas, as pequenas mentiras consoladoras que, em vida, amortizam o impacto da culpa e distorcem a percepção do real. Via-se a si mesma nua perante a verdade objetiva, uma realidade que não discute, não negocia, não se ofende, simplesmente é. Esta verdade era como um espelho de diamante, impossível de quebrar ou embaciar, que refletia não apenas o acto da traição, mas a sua genealogia interna, a sua pré-história na alma, todos os fios que teceram a corda que ele próprio atara ao pescoço. A solidão que a envolvia não era a mera ausência de companhia humana. Era uma presença ativa e devoradora do próprio vazio existencial, um vácuo que ecoava, de forma atormentadora, com os sons abafados de todas as palavras de amor que haviam resvalado sobre o seu coração endurecido, de todos os olhares de compaixão de Cristo que haviam sido interpretados como fraqueza, de todas as portas da graça que ele próprio fechara a partir de dentro. O peso das 30 moedas de prata, outrora um símbolo de lucro mundano e talvez de uma vingança mesquinha por um Messias que falhara as suas expectativas políticas,
transformara-se num peso metafísico insuportável, uma densidade de culpa que distorcia a própria realidade ao seu redor, fazendo com que o espaço e o tempo se curvassem em torno do seu remorso como um buraco negro espiritual. E o beijo, aquele sinal de intimidade e amor que ele pervertera em instrumento de traição, tornara-se uma marca de fogo inextinguível na sua identidade espiritual, um sigilo permanente que proclamava a sua essência escolhida. Não Judas, o apóstolo que falhou, mas Judas aquele que vendeu o amor. Era a sua definição eterna, uma sentença que ele próprio redigira e assinara com cada escolha anterior. E então, no epicentro desta escuridão que era, em última análise, uma recusa ativa da luz, irrompeu uma presença. Não era uma aparição vaga, mas uma manifestação de intensidade quase insuportável. Um anjo do Senhor, cuja forma não era de guerreiro, mas de arquivista celestial, de testemunha da verdade. A sua beleza era terrível, não por ser ameaçadora, mas por ser absolutamente impassível, serena, isenta de qualquer paixão humana. Não carregava uma espada flamejante, nem correntes, nem um rosto de ira contida. A sua autoridade emanava não do poder, mas da sua identidade como servo puro da verdade divina. A sua única função, a sua única arma, se é que se pode chamar de arma, era a memória sagrada. Esta memória não era um mero registro passivo, como um livro poeirento, mas um arquivo vivo, palpitante, um sacramento do tempo onde cada instante de graça oferecido permanecia, na economia divina, eternamente disponível, uma oferta perpétua que o tempo não pode corroer. Com uma clareza que era em si mesma uma forma de juízo, uma transparência que não permitia sombras, desvios ou meias tintas, o anjo iniciou o seu ministério final. Ele começou a apresentar a Judas, num fluxo contínuo, avassalador e profundamente íntimo, uma sucessão ininterrupta de cada momento de bondade, paciência e amor que este testemunhara em 3 anos de convivência íntima com o Verbo encarnado. Esta não era uma retrospectiva sentimental, era um reapresentar, um tornar presente e actual cada gesto salvífico. A mão de Cristo, a mesma que acalmara a tempestade no mar da Galileia com uma palavra, que poderia ter esmagado legiões de anjos para evitar a paixão, mas que preferiu acariciar a face das crianças, tocar os olhos dos cegos e lavar os pés dos seus próprios discípulos, incluindo os pés de Judas. Essa mesma mão aparecia agora diante da alma do traidor, não como uma recordação distante, mas como uma realidade presente, esmagadoramente próxima. Judas podia, na sua consciência ampliada, sentir o potencial contido naquela mão. O poder criador e o amor humilde, inextricavelmente ligados. Era uma evidência esmagadora de um amor que não era fraco, mas que escolhera a fraqueza como sua expressão final. A voz de Jesus, a voz que perdoara a mulher adúltera com uma autoridade que desarmava a violência hipócrita dos acusadores, que proclamara as bem-aventuranças, que chamara Lázaro para fora da morte, essa voz ecoava novamente nos ouvidos da sua alma. Não era um eco débil do passado, mas uma oferta viva, pulsante, no agora eterno do juízo. Cada parábola, cada ensinamento, ganhava uma ressonância nova e terrível, mostrando-lhe que o reino que lhe fora oferecido não era de poder terrestre, mas de relacionamento transformador. O olhar de Cristo, aquele olhar que fitara Pedro após a negação, um olhar que os padres da igreja descrevem como capaz de fundir a alma, que misturava uma dor infinita com um amor ainda mais infinito, um olhar que dissolvia o pecado sem aniquilar o pecador. Esse mesmo olhar dirigia-se agora diretamente a Judas, penetrava as camadas mais profundas do seu ser, as fortalezas do seu orgulho, os esconderijos da sua vergonha, não para esmagá-lo, mas para interrogá-lo no silêncio mais eloquente. Era a misericórdia encarnada a oferecer-se, não como um conceito abstracto ou uma doutrina distante, mas como uma experiência sensível, imediata, palpável e, acima de tudo, disponível. Era uma realidade mais real e consistente do que o chão sob os seus pés, uma oferta que preenchia o universo
e que, no entanto, respeitava o espaço infinitamente pequeno do seu livre-arbítrio. Aqui reside o núcleo revolucionário e profundamente perturbador da revelação de Santa Brígida, um insight que mergulha nas profundezas abissais da relação entre a liberdade humana e a graça divina, um tema que ecoaria mais tarde em teólogos como São Tomás de Aquino, e de forma dramática, em Fyodor Dostoiévski. A teologia tradicional sempre soube, com razão, do pecado de desespero de Judas, o seu acto final de não acreditar na possibilidade de um perdão que parecia tão grande que se tornava inimaginável para uma alma encolhida pelo pecado. Porém, a visão de Brígida avança um passo crucial para lá desta constatação, mergulhando na psicologia espiritual do momento do juízo. Ela demonstra com uma clareza angustiante que a condenação final não é primariamente uma sentença externa, pronunciada por um juiz irado do seu tribunal, uma pena aplicada de fora para dentro como um castigo arbitrário. É, antes, a consumação lógica, inevitável e, sobretudo, auto-infligida de uma trajetória interior persistentemente cultivada. É a colheita necessária de uma semente que foi plantada, regada e protegida ao longo de uma vida de opções. A direção da vontade, a habitus da alma, foi sendo solidificada em cada pequena recusa, em cada mentira interior contada a si mesmo, em cada preferência pelo próprio cálculo, em detrimento da confiança amorosa e cega. O princípio espiritual em jogo é o do livre-arbítrio, tão sagrado, tão inviolável, que é a imagem de Deus mais profundamente inscrita no homem. Nem o próprio Deus, na sua onipotência, que é também amor, o viola, mesmo para salvar uma alma da sua autodestruição iminente. Violá-lo seria cometer um assassinato metafísico, destruir a própria pessoa que se pretende salvar. O anjo, portanto, na sua missão de misericórdia, apresentou a evidência incontestável, esmagadora e amorosa do amor de Cristo. Esta evidência era, em si mesma, o apelo final e supremo, a graça actuante no seu mais alto grau de intensidade. Contudo, a vontade de Judas, endurecida por anos de cálculo mesquinho, de ambição desiludida, de decepção com um Messias que não correspondia às suas expectativas políticas de libertação nacional e, de forma mais profunda e trágica, por um orgulho visceral que preferia a autossuficiência amarga, a humildade libertadora do arrependimento, permaneceu hermeticamente fechada. Era uma fortaleza trancada a 7 chaves a partir de dentro. A sua recusa final, tal como Brígida a percebeu, não foi um gesto dramático de ódio ou um grito de blasfêmia. Foi um silêncio ativo de rejeição, um não que não precisou ser vocalizado porque estava inscrito em cada fibra do seu ser, na própria orientação da sua vontade. Era a culminação silenciosa e terrível de todos os pequenos nãos que dissera a graça ao longo da sua caminhada com Jesus. Todos os momentos em que fechou os ouvidos a um ensinamento sobre os pobres de espírito, em que guardou ressentimento por uma repreensão pública ou privada, em que duvidou da generosidade do Mestre durante a unção em Betânia, em que o seu coração se fechou à simplicidade dos outros apóstolos. Cada um desses momentos foi um tijolo na muralha, que agora o separava da luz que tanto o cegava, quanto o convidava. Mas a sua eficácia salvífica, o seu poder de transformar e salvar uma alma, depende radicalmente da cooperação da vontade humana, do nosso sim interior, por mais débil, quebrado e manchado de lágrimas que seja. A porta da redenção, ilustra a visão, não estava trancada do lado de fora, por um Deus vingativo que rasgou a folha de presença. Foi Judas quem, do lado de dentro, escolheu não a abrir, preferindo a escuridão familiar e claustrofóbica do seu isolamento autossuficiente à luz desconcertante, exigente e libertadora do amor. Este amor não pedia nada mais do que tudo: uma conversão, uma rendição, uma morte para o seu eu projetado, o Judas que ele queria que fosse, para que o Judas que Deus amava e chamava pudesse finalmente viver. Este momento não era marcado por um evento cataclísmico, por terremotos ou por pragas, mas por uma ausência. O que Santa Brígida testemunhou a seguir, marcá-la-ia para o resto dos seus dias como religiosa e mestra espiritual, um selo de fogo na sua própria alma
que a impediria para sempre da complacência. O anjo, perante a recusa final e irrevocável daquela alma, uma recusa que ressoou na eternidade não como um estrondo, mas como o som seco e final de portas que se fecham para sempre, o som do silêncio depois de todas as palavras terem sido ditas, não desferiu qualquer castigo, não proferiu qualquer maldição, não mostrou qualquer ira, qualquer frustração, qualquer sinal de que a sua missão falhara. Pelo contrário, com uma solenidade que gelou o próprio espírito da santa, uma quietude que era mais assustadora e mais profunda que qualquer rugido de demônios ou trovões celestes, o mensageiro divino simplesmente retirou-se. Não foi uma fuga, nem uma derrota. Foi um acto. O acto supremo de respeitar até as últimas e mais trágicas consequências a escolha soberana da criatura. E nesta retirada, neste afastamento respeitoso, residia uma verdade mais aterradora que qualquer cenário de tormentos físicos descritos por Dante Alighieri. Santa Brígida compreendeu interiormente, com uma certeza que a atravessou como um frio absoluto, a essência do inferno. O inferno não consiste primordialmente em fogo, em vermes, em torturas infligidas por demônios. Consiste na ausência definitiva, total e, note-se, voluntariamente aceite de Deus. É a consumação do desejo profundo, ainda que não totalmente consciente ou formulado, de quem escolheu persistentemente viver sem Ele, de quem preferiu ser o Senhor absoluto do seu pequeno e escuro reino de autorreferência, a ser um servo alegre e livre no reino ilimitado e relacional da luz. O inferno é o sim de Deus ao não definitivo do homem. O que restou após a partida do anjo não foi um castigo ativo aplicado por um carrasco celestial, mas uma realidade passiva, um estado de ser que era a pura e simples consequência de uma escolha cultivada ao longo de uma vida. A solidão auto-infligida tornara-se eterna, um presente contínuo sem futuro, um instante perpetuamente cristalizado. A alma de Judas, que momentos antes, na economia atemporal de Deus, poderia ter sido salva por um único acto de humildade, um único suspiro de contrição, pois o poder da cruz é infinito e retroage no tempo, foi deixada na posse da única coisa que escolhera, de forma consistente, acima da misericórdia do amor e da comunhão, o seu próprio eu. Um eu fechado, orgulhoso, encurvado sobre si mesmo como um círculo vicioso e irremediavelmente sozinho para sempre. Um átomo de autorreferência num universo que é, por natureza, comunhão da Santíssima Trindade. Esta segunda etapa da visão revelou à santa que o maior tormento do inferno, a sua verdadeira essência, é a realização plena, completa e irrevogável da autossuficiência. É a posse exclusiva de si mesmo, sem a possibilidade, sem sequer a linguagem ou o desejo, para a comunhão. É a lógica íntima do pecado original. O sereis como deuses proferido pela serpente no Éden, levada às suas últimas e mais terríveis consequências existenciais. O homem que quis ser como Deus, independente, autodeterminado, autocentrado e autossuficiente, obtém exatamente o que desejou. Obtém uma existência fechada no círculo de ferro do seu próprio eu, sem a presença daquele que é a fonte de toda a vida, de todo o amor, de toda a relação e de toda a alegria. Obtém uma existência que é, por definição, a antítese da vida tal como Deus a concebeu, um estado de não-vida, de anticomunhão, de isolamento absoluto, onde o único fogo que arde é o da consciência lúcida e irremediável de que se está sozinho, para sempre, por própria e soberana escolha. A visão tornou-se o centro gravitacional da sua espiritualidade, o filtro através do qual ela lia as Escrituras, orientava as suas filhas espirituais e intercedia pelo mundo. Os seus escritos subsequentes, as suas revelações celestes, respiram uma urgência renovada, quase desesperada, em suplicar pelas almas dos pecadores. A sua compaixão já não era a de uma superior que olha para baixo, mas uma compaixão agonizante, visceral, de quem viu o abismo de perto e sentiu o seu vento gelado, uma compaixão que a fazia identificar-se com aqueles que, vivendo em pecado mortal, brincam inconscientemente,
com uma leviandade trágica e patética, com essa mesma possibilidade de rejeição final. Ela compreendeu no mais profundo do seu ser que nem a sua vida religiosa exemplar, nem os seus carismas espirituais extraordinários, nem a sua autoridade como fundadora e conselheira de papas a imunizavam contra as tentações súbitas, quase imperceptíveis, de orgulho e autossuficiência que poderiam lentamente, gota a gota, como a água a pingar sobre uma pedra, endurecer o coração e construir tijolo a tijolo uma muralha entre a sua alma e a graça sempre oferecida. A visão da alma de Judas tornou-se para ela um lembrete perpétuo e angustiante da fragilidade humana e da gravidade transcendente, cósmica de cada escolha, por mais pequena, trivial, escondida ou socialmente aceite que pareça. A lição que extraiu foi universal e atemporal, aplicável a cada homem e mulher de todos os tempos e lugares, do camponês ao monarca, do teólogo ao ateu. O caminho para a perdição não é pavimentado apenas com crimes monstruosos e espetaculares, com actos de violência gritante que chocam a sociedade. É pavimentado de forma muito mais comum e insidiosa, com uma sucessão silenciosa e constante de nãos interiores à graça. São as preferências subtis, as escolhas mínimas e diárias pelo próprio ego, em detrimento da vontade de Deus, as racionalizações que justificam o pecado, transformando-o em necessidade, direito ou terapia, os adiamentos infinitos da conversão, o amanhã, amanhã não hoje da alma, a negligência da oração, a frieza para com os sacramentos, o fechamento do coração a um irmão necessitado. Cada um destes actos, por si só, parece insignificante. Mas, vistos na óptica da visão de Brígida, são movimentos quase imperceptíveis, mas reais na direção daquela solidão eterna, ensaios da mesma dinâmica espiritual que ela testemunhou no drama cósmico de Judas. Num mundo que glorifica a autossuficiência radical, que celebra a autonomia individual como o bem supremo e que desdenha a humildade do arrependimento como fraqueza psicológica e a submissão à verdade objetiva como uma perda de liberdade, a visão de Santa Brígida surge como um contraponto profético, um grito de alerta no deserto árido do relativismo e do niilismo. Cada vez que a nossa consciência nos sussurra um alerta, um pequeno incômodo interior perante uma mentira, uma omissão, um pecado, e nós o abafamos com racionalizações sofisticadas, com justificativas sociológicas. Toda a gente o faz, com o simples barulho do entretenimento digital ou com a anestesia do consumismo. Cada vez que preferimos o conforto ilusório e efêmero do pecado, consolidado ao desconforto salutar e libertador da conversão e do confessionário. Cada vez que desprezamos um sacramento, negligenciamos uma oração, adiamos um acto de caridade ou fechamos os nossos corações a um irmão necessitado por nos parecer um incômodo ou uma ameaça ao nosso bem-estar, estamos em microcosmo, numa escala infinitamente menor, mas com a mesma estrutura fundamental. A ensaiar a mesma dinâmica espiritual que Santa Brígida testemunhou no drama cósmico de Judas. Se entendêssemos na medula do nosso ser, no âmago da nossa consciência, que cada graça recusada é um pequeno endurecimento do coração, um movimento quase imperceptível, mas real, na direção daquela solidão eterna, um passo infinitesimal, mas significativo em direção ao abismo, certamente viveríamos com um timor domini, um temor salvífico, um cuidado sagrado com a nossa vida interior que nos afastaria da beira do precipício e nos lançaria repetidamente nos braços sempre abertos da misericórdia sacramental. A visão de Santa Brígida não é, portanto, um espetáculo macabro sobre o destino de um homem há 2000 anos, uma peça de museu teológico para ser analisada por especialistas. É um espelho vivo e implacável, segurando diante da nossa própria alma, mostrando-nos as consequências últimas, eternas e terrivelmente lógicas das nossas livres escolhas cotidianas no contexto de um amor infinito, persistente, paciente, mas radicalmente não coercivo. Portanto, diante desta revelação proibida e ao mesmo tempo profundamente iluminadora, não nos cabe, em absoluto, julgar Judas,
cujo juízo último e íntimo pertence somente a Deus, que sonda os corações e os rins e cuja justiça é temperada por uma misericórdia que nós não podemos compreender. A nós, cabe-nos uma tarefa mais humilde e ao mesmo tempo mais urgente: examinar com humildade, coragem e uma honestidade brutal as trajetórias, as direções e as inclinações profundas das nossas próprias almas. A justiça de Deus, manifesta na consumação lógica, respeitosa e trágica da escolha de Judas, é tão real, tão necessária e tão santa quanto a sua misericórdia, manifesta no anjo que, até ao último instante, com uma paciência que desafia a compreensão humana, lhe mostrou o rosto amoroso, sofredor e incessantemente convidativo de Cristo. Ambas, justiça e misericórdia, não são forças opostas em conflito dentro de Deus. Caminham juntas, são lados inseparáveis, harmoniosos e coerentes da mesma moeda da verdade divina. Uma verdade que é amor puro, acolhedor, sanante e regenerador para os que aceitam ser amados na sua pobreza e miséria, e que se torna juízo lúcido, respeitoso e profundamente trágico para os que, na sua fortaleza de autossuficiência, recusam esse amor até ao amargo fim. Que a visão de Santa Brígida nos desperte da nossa letargia espiritual, da nossa complacência com o pecado venial, tão banalizado hoje, e da nossa cegueira perante os perigos da rotina do mal. Que nos leve ao confessionário não primariamente por um medo servil do inferno e dos seus suplícios, mas por um amor maduro, filial, que teme, acima de tudo, perder-se para sempre do amado, por um desejo saudável, ardente e insaciável de comunhão que rejeita instintivamente, por uma espécie de horror sagrado, toda e qualquer forma de isolamento autossuficiente. Rezemos, pois, com fervor renovado, com um coração aberto à compaixão que dói, por todas as almas que neste momento preciso, nas famílias, nos escritórios, nas prisões, nos leitos de hospital, se encontram na beira do desespero e do endurecimento final, para que, ao contrário de Judas, aceitem o fio de misericórdia, por mais tênue e frágil que lhes pareça, que lhes é constantemente estendido através da Igreja, dos sacramentos, da intercessão dos santos, da leitura da palavra e da voz suave, persistente e quase afogada no ruído do mundo, da sua própria consciência. A história de Judas está escrita e encerrada na eternidade, um capítulo trágico e misterioso na história da salvação, cujas chaves só Deus detém. A nossa, graças à paciência divina que nos concede o dom inestimável e finito do tempo, ainda está a ser escrita, letra por letra, escolha por escolha, no livro efêmero, mas decisivo do nosso tempo na Terra. Que a graça hoje, neste instante preciso e irrepetível da nossa existência, ainda nos é oferecida com a mesma persistência amorosa, a mesma clareza implacável e a mesma liberdade respeitosa que caracterizou o anjo na visão de Santa Brígida. Cabe a nós, e somente a nós, no silêncio do nosso coração, perante o espelho da nossa consciência iluminada pela fé, a decisão soberana, terrivelmente livre e carregada de consequências eternas, de a aceitá-la com um sim de rendição amorosa ou de, lentamente, gota a gota, começarmos a construir o não definitivo.